Bem, nessa aula vamos entender como é esse project, ele calcula aquele percentual de uma etapa, tá certo? Então eu vou criar aqui um exemplo para nós. Por exemplo, aqui eu vou botar infra, estrutura, onde eu vou ter aqui uma escavação, eu vou ter fundações, e eu vou criar aqui um outro, superestrutura, superestrutura, vamos colocar aqui pilares, vigas, escadas, lajes. Ok, acho que aqui tá bom. Esses dois são subitens, né? Eu vou aqui aproveitar e usar o mouse diretamente para definir que são subitens de infraestrutura e também aqui os subitens de estrutura. Eu vou colocar, para a gente inicialmente entender, facilitar o nosso entendimento, durações iguais, por enquanto, tá? Então, vamos supor que eu vou passar 10 dias fazendo escavação, 10 dias fazendo fundações, 5 dias para pilares, viga, laje, escada, etc. Ok? Muito bem. Eu vou incluir aqui, ó, com o botão direito, a coluna da percentagem concluída, tá certo? Eu vou clicar aqui em percentagem concluída, para a gente entender esse cálculo. Como é que o project calcula o acumulado aqui de vários itens? É o seguinte, ele precisa ter um número, um valor de ponderação, tá certo? O único valor que obrigatoriamente vai estar na hora que eu trabalho com o MS Project é o valor do tempo, que são essas durações. Eu não tenho obrigação de alocar no MS Project, por exemplo, a mão de obra para ter um valor de horas de trabalho. Eu não tenho a obrigação de alocar no MS Project os custos para ter um valor ponderado nos custos, por exemplo. Mas eu obrigatoriamente, para ter o cronograma, eu preciso colocar os tempos, ou seja, as durações. Então as durações é um número, né? Representam um número que o MS Project sabe que sempre vai ter. Então, por isso, na coluna percentagem concluída, com relação a etapas, tá? Ou seja, com itens de resumo, linhas de resumo, itens de agrupamento, eu vou sempre ter um resultado ponderado por esse. Por exemplo, imagina que eu coloquei aqui 100% na escavação. Quando eu coloco 100% na escavação, a infraestrutura chegou a 50%. Por quê? Porque ao todo aqui eu tenho 20 dias, né? Não é 20 dias de prazo, não. Porque, por exemplo, como eu não coloquei predecessores, estão acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho aqui 10 dias de prazo. Ele não está olhando o período, ele está olhando o número que está nas durações, tá certo? Então aqui, eu tenho metade feito e metade não feito. Alex, mas se eu colocasse um depois do outro, tinha alguma mudança? Não, ó, deixa eu fazer para ti. Vou marcar esses dois, vamos aqui em tarefa e vou ligar no botãozinho da corrente. Observe que ele mudou aqui. Aqui a duração passou para 20, né? Porque é o período, ficou 20, mas o percentual continua 50%. Porque foi 100% de 10 dias e 0% desse outro 10 dias. Ok? A sequência, ou como eu liguei a sequência, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui um início, colocado aqui um início, com latência de 5 dias, ok? Ó, ele ficou agora com 15 dias de duração, mas continua 50% de execução. Deu para entender? Então, ele está ponderando pelo valor da duração individual que ele soma, independente da organização do cronograma, da sequência do cronograma. E aqui é a mesma coisa. Se eu fizer 100% desse, eu vou ter quanto? 25%. Por quê? Porque eu tenho um quarto. Né? São 4 de 5 dias, eu tenho um quarto. Se eu fizer mais 100%, tenho 50%. Se eu fizer 50% desse, eu vou ter 38%, que na verdade é 37,5%, né? Porque não tem o vírgula, né? O project ele não tem casas decimais nessa percentagem concluída. E aí, vamos para algumas considerações. Consideração número 1. Alex, isso cria algum problema? Mais ou menos, assim. Na nossa área de construção civil, para você entender o avanço físico da obra, que não tem problema nenhum. Lembra que a gente analisou na aula passada exatamente o grupo de infraestrutura e viu que ele não estava no ritmo adequado porque estava ponderando pela duração. Então, fisicamente falando, no sentido de trabalhos realizados, volume de trabalho sendo feito, está tudo ok, não tem problema nenhum.
tá? Mas também na nossa área de construção civil, lembra que eu fiz uma observação quando a gente estava trabalhando com a curva S, que eu disse que é melhor usar a curva S de custo, porque nós temos valores muito pesados e tal, etc. De certa forma, é interessante, e nós vamos ver isso no módulo mais avançado, como fazer, né? Nós vamos ver como fazer no módulo mais avançado, mas é interessante que eu tenha uma porcentagem que tenha sido uma porcentagem aqui de avanço que esteja sendo calculado baseado nos custos. Por quê? Porque, por exemplo, dependendo da obra, só a parte de estrutura e infraestrutura pode chegar a 25%, 20%, 30% do custo da obra. Então pode soar estranho para alguém quando você disser, concluímos a estrutura e o MS Project aqui está apontando um avanço de 15%, por exemplo. Poderia acontecer isso. Aí, não, peraí, 15%? Mas a estrutura pesa 25%. Eu disse, não, calma. A base tem que ser analisada, tem que ser informada. Olha, fisicamente falando, em termos do conjunto do trabalho que tem para fazer, o projeto diz que a gente avançou 15%. Agora, ponderando pelos custos, tendo como base os custos do orçamento, e aí é uma outra análise, né? Baseado no custo do orçamento, então de repente nós atingimos 25%, 27%, 30% de obra, ok? Então é muito importante você entender isso. Por enquanto nós estamos trabalhando no avanço físico, né? Então fisicamente falando, a infraestrutura avançou 50%, superestrutura 38%, e poderia dar um valor X de percentual de obra. Vamos até ver quanto é que seria o percentual dessa obra. Vamos aqui na guia formato e vamos do lado direito pedir tarefa de resumo do projeto. Ó, a obra como um todo avançou 44%, né? Mas pode ser que baseado no custo, ponderado pelo custo, ela avance menos ou avance mais. Então é importante que nós tenhamos essas duas análises. Por enquanto nós estamos entendendo e aprofundando a análise, digamos assim, física, e depois nós vamos analisar a partir de custo físico-financeira. Ok? Então com isso você entendeu que esse percentual do project ele traz baseado na soma, na ponderação relativa dessas durações de cada serviço embutidos na etapa. Então, por exemplo, para ele calcular esse 44%, ele levou em conta todos os serviços que estão aqui. Ó. Por exemplo, vamos colocar aqui 100%. Ele passou aqui para 50%. Por quê? Vamos ver. Aqui eu tenho 20 no total, né? 10 mais 10. E aqui eu tenho mais 20, ó, 40. O que foi que eu disse que fiz? 100% aqui dá 10. 100% desses dois mais 10. Então, 10 com 10, 20. Eu cheguei a 50%, ou seja, 20 dos 40, entendeu? Então aqui é 50%. Aí por coincidência ficou 50, 50 e 50. Ok? Na próxima aula, nós vamos entender como é que nós começamos a montar planilhas e informações para mandar para a obra, para que a obra nos mande de volta as informações que estão evoluindo. Por quê, Alex? Porque nem sempre na obra é bacana você deixar o MS Project. O pessoal da obra nem sempre está muito habituado a usar o MS Project. E outro, lançar as informações direto no Project é complicado, porque sem querer a pessoa pode deletar ou alterar alguma informação que não é o ideal que ela faça. Então a gente vai aprender, eu vou mostrar para você como eu sempre faço. Eu sempre mando para a obra uma planilha espelhando o MS Project bem formatada e organizada para ele me trazer o avanço, inclusive para ele poder ter um planejamento de curto prazo. Então nós vamos começar a ver isso a partir da próxima aula, tá certo? Até lá!